Você tem mais de 40 anos e está pensando em começar no triatlon? Saiba que nunca é tarde para começar. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para você estar começando a se aventurar no triatlon depois de ter feito 40 anos. Fala galera do Nada Pedala e Corre, meu nome é Ítalo Valu e eu tenho hoje, em 2023, 44 anos de idade. E digo para você que já chegou ou passou dos 40 anos que isso não é motivo para você pensar que triatlon não é para você. Esqueça esse negócio de que não dá, porque tem categoria acima de 85 anos, então você vai fazer triatlo até o final dos teus dias. Toda prática desportiva de longa duração exige muita resistência, força e habilidade dos atletas. Mas quando vai chegando ali por volta dos 40 anos, tanto homem quanto mulheres começam a ter uma maior perda de massa muscular em um processo natural do organismo, e isso vai ocasionar em uma redução da sua potência, força e também da velocidade. Com o passar dos anos, a nossa recuperação vai ficando mais lenta e se você não tiver cuidado em manter um equilíbrio entre os treinos que você faz e o tempo de descanso, você pode estar comprometendo o teu rendimento, aumentando perigosamente a fadiga e elevando os riscos de lesões também. Mas isso não significa que depois dos 40 anos você não pode praticar triatlo e as modalidades esportivas que tem nele. E que para melhorar a performance é algo impossível. O que acontece é que o desafio vai ficando maior e vai demandar um pouco mais de dedicação e cuidado. E eu vou te dar algumas dicas para você se manter ativo além dos 40 anos. A minha primeira dica é incluir sessões de velocidade no teu treinamento. Muita gente negligencia os treinos de velocidade, mas muitos estudos já mostram que incluir sessões de intervalo de alta intensidade no teu treinamento retarda a queda do VO2, que geralmente começa quando a gente passa dos 30, 35 anos. O VO2 máximo é a capacidade máxima do teu corpo de usar oxigênio durante o esforço e é um dos determinantes do desempenho em esportes de resistência. Por isso que em todos os meus planos de treinamento eu sempre incluo sessões de alta intensidade, tanto para natação, ciclismo, corrida, e recomendo que você também faça o mesmo aí na tua rotina. Manter a força é crucial à medida que a gente vai envelhecendo, porque a nossa massa muscular começa a diminuir em quantidade e volume a partir dos 35 anos. Se você incluir sessões de fortalecimento em seu plano de treinamento de triatlon, você vai frear essa diminuição. Então é uma boa ideia incluir 2 sessões de fortalecimento por semana aí no teu planejamento de treino. Você deve começar com exercícios simples, com o peso do corpo nos primeiros meses. Você pode fazer flexões e agachamentos, nada muito complexo e que precise de uma academia, mas com o tempo você vai progredindo gradualmente para treinos mais complexos, usando mais peso e sempre com acompanhamento e orientação de um profissional qualificado. Vale lembrar que essas mudanças no treinamento a gente deve fazer de forma lenta e gradual e tem que se controlar para evitar exagerar o treinamento de força para não se machucar, especialmente lá na corrida. Meu conselho é ter cautela com o treinamento de força e tentar equilibrar com os outros treinos. Uma boa rotina seria você fazer os treinos de força depois dos treinos de triatlo, dando um espaço aí de pelo menos 3, 4 horas para você se recuperar. E um detalhe, ou se te falta tempo, você pode dedicar só um dia para o treino de força, mas vai lembrar que você não é um bodybuilding, então pega leve. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo tende a perder velocidade e temos uma tendência de acumular mais gordura e o percentual de gordura corporal vai aumentando também. Mas tudo vai depender de uma dieta equilibrada e saudável, treinando regularmente e tendo um bom sono. É possível que a gente consiga manter esse percentual de gordura mais baixo, num nível saudável e atlético em qualquer idade. Existem várias maneiras da gente estar mantendo o percentual de gordura baixo, mas no final das contas sempre se resume a quantas calorias você queima nos treinos que você faz e quantas calorias você está consumindo, comendo e bebendo aí no teu dia a dia. Se você conseguir controlar o consumo de álcool, lanche, besteira, coisas ricas em açúcar e colocar proteína e vegetais na tua dieta, eu tenho certeza que teu percentual de gordura, no mínimo, vai estabilizar. Também é importante manter uma rotina de sono adequada e regular. Isso também vai ajudar o seu corpo a manter o metabolismo equilibrado. Para garantir um sono adequado, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu estou deixando aqui por cima no card e aqui embaixo na descrição desse vídeo que eu falo sobre como você pode estar melhorando o teu sono. Com mais de 40 anos, a gente demora a se recuperar de uma sessão de treinamento e também perde condicionamento muito mais rápido do que
do que antes. E mais tempo leva para recuperar a forma física se você ficar um longo período parado. Então, por isso é importante evitar ficar muito tempo longe do treinamento. Você, mais do que nunca, deve investir todas as suas fichas na consistência. O que eu vou dizer aqui vai depender de cada um, mas você pode estar incluindo aí na tua rotina uma semana de recuperação ativa a cada 2 ou 3 semanas. Ou quando você começar a perceber os primeiros sinais de fadiga na execução dos treinos ou no teu momento de descanso. Isso funciona bem porque permite que o corpo se recupere e se mantenha sempre na forma física necessária para dar conta dos objetivos dos teus treinos. Além disso, você também precisa ter cautela quando for aumentar os volumes e intensidades. Lembrando que você não é mais um jovem, adolescente, e precisa que a escada de evolução e aumento das intensidades e volumes seja um pouco menos inclinada. Então, para dar conta disso, você pode fazer um aumento de volume de treinamento de 5 a 10% por mês. Isso seria um valor bem tranquilo de você estar administrando aí na tua rotina de treinamento. Pode parecer simples, mas não é. E uma das maneiras de se manter evoluindo, ou pelo menos reduzir a perda, seria se tornar mais eficiente, investindo em melhorar sua técnica na natação, um melhor tênis na corrida e até se tornar mais aerodinâmico na bike. O que você puder fazer para melhorar sua eficiência em todas as modalidades vai ser um ponto positivo na tua performance, na manutenção da tua performance. Uma boa técnica de natação vai permitir que você flua melhor e saia da água menos desgastado. Um bom pneu e um conjunto aerodinâmico, roupa, roda, capacete, vão fazer você economizar alguns watts na bike e, para finalizar, um tênis confortável ou com bom retorno da energia do impacto pode estar te rendendo aí alguns minutos no final da maratona lá do Ironman. Mas tudo isso de nada vai adiantar sem uma boa noite de sono e alimentação adequada para você estar se recuperando. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like e suas dúvidas e opiniões aqui embaixo nos comentários. Isso ajuda muito a divulgar o nosso canal aqui no YouTube. E se você conhece alguém que pratica ou quer praticar, começar o triatlon depois dos 40 anos, compartilha com seu amigo ou amiga esse vídeo, que vai ser de grande ajuda para ele estar começando a praticar o esporte e se aventurar no triatlon. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!